Aleluias, glória a Deus. Ruth 1, aleluias, capítulo 1, glória a Deus. Eu vou estar lendo ali do 16, aleluias. Bendito é o nome do nosso Deus. Santo, santo é teu nome, Pai. Eu vou estar lendo do 16 ao 22. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém, a igreja pode se assentar. Aleluias. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu vou estar aqui, é uma palavra conhecida, onde fala ali que Elimeleque e sua família saíram de Israel porque houve fome ali na terra. Na Palestina, as chuvas não eram abundantes. Onde eles moravam, ali em Belém, Judá de Belém, não era abundante as chuvas. Então, e não eram suficientes para regarem a terra para as colheitas, para regar ali a lavoura. Eles moravam ali na cidade de Belém de Judá, que significava casa de pão. Onde hoje, nos dias de hoje, ali é a Jordânia. Pois para ir para lá, atravessava-se o rio Jordão. Elimeleque pegou a sua família e saiu dali por causa dessa escassez, por causa da fome. E eles foram para Moabe, uma região que ficava ali no Planalto, ao leste do Mar Morto, a 1000 metros acima do mar. Era uma região favorável. Era uma região que tinha uma abastança, que tinha uma abundância ali, Era uma região que era abundância em cereal, em uvas, em grãos e ovelhas. E de uma grande importância cultural. Só que era uma cidade, ela era uma cidade próspera, mas era uma cidade idólatra. Os moabitas que moravam ali eram um povo nômade, que se estabeleceu a leste do Mar Morto. Eles eram a descendência de Ló, do sobrinho de Abraão. Mas era uma descendência que era amaldiçoada, porque era uma descendência que veio de um incesto de Ló com as suas filhas. Moabe era filho da filha mais velha de Ló com o seu próprio pai. E a sua filha mais nova teve ali Benjamim com o próprio pai, para continuar a descendência de Ló, E são casamentos. Os moabitas, eles surgiram de casamentos dos moabitas com o povo de Israel. Aí surgiu os amonitas. Mas na palavra se diz ali, em Números, que não eram do agrado do Senhor este casamento. As filhas de Israel com os moabitas. Ali em Números diz que eram uma união da imoralidade. Porque os moabitas e os amonitas eram pessoas excluídas das assembleias santas.
Lá em Deuteronômio do 23, a 1 ao 3, fala sobre isso. Eles eram um povo excluído das assembleias. Só que, olha só, para chegar aqui essa parte da palavra onde eu quero falar, diz assim, que Elimeleque significa, meu Deus é rei. Meu Deus é rei. E um rei é soberano no lugar onde ele está. E Elimeleque significava isso. E ele foi para lá. Ele pegou a sua família e partiu para Moabe. Ele não confiou no Deus que ele servia. Ele não creu no Deus que ele servia. Que em momentos difíceis, Deus é a providência. Ele é o provedor. Né? Nós acabamos de louvar aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus é da abundância, Ele também está contigo aonde falta. E Ele supre. Ele abre porta onde não há porta. Mas Elimeleque não confiou. Provavelmente ele foi contra a vontade do Senhor para essa terra. E quando chegou lá, com o tempo, ele faleceu. Noemi continuou ali. O seu esposo faleceu, ela não pegou os filhos e voltou para a sua terra. Ela continuou ali, com os seus 2 filhos. Malom, que significava doentio, e Quilion, que significava definante. Olha só, doentio e definhante. Já vi algumas maldições sobre os nomes deles. Olha só. E o que aconteceu? Eles se casaram com as moabitas. Uma união que não era agradável ao nosso Deus. E eles se casaram. E eles deveriam ter entendimento disso. Eles veio de Belém. Eles eram lá de Judá. Eles eram de Israel, conhecido do povo de Deus. Eles sabiam os mandamentos. Mas eles foram rebeldes e se casaram com as moabitas. E com o passar do tempo, eles faleceram. Olha a situação de Noemi. Viúva. Ficou com os filhos foram rebeldes, casaram com moabitas, os filhos vieram a falecer, ficou ela desamparada e com 2 noras. Numa cidade que ela mal conhecia e não fazia parte. Uma cidade que era idólatra, uma cidade que servia a outro Deus, uma cidade que ao ver da posição do Senhor era amaldiçoada. E ela ficou sem essas condições. Só que ela conversou com as suas noras. Ela ouviu dizer que da onde ela saiu, o Senhor abençoou a terra e havia pão. Porque Belém de Judá significava casa de pão. Ela saiu da onde havia bênção. Foi para um lugar que havia abundância, mas que não era da providência de Deus. Que não era bênção providenciada pelo Altíssimo. Ela resolveu voltar. Conversou com suas noras. E disse, não tenho mais filho. Mesmo que houvesse outro marido, não daria tempo de casar. Conversou com as suas 2 noras e decidiu voltar para Belém. A sua nora órfã disse que não viria. Ela ficou lá, porque a palavra diz que órfã, o nome dela era a juventude, a mocidade. E que Ruth era amiga. Só que Noemi, ela não estava olhando, ela não estava vendo nada disso.
ela só se estava se sentindo derrotada. Ela só se estava se sentindo angustiada, aflita. O que eu vou fazer? Amargurada dentro dela. Tomou uma decisão de voltar. E resolveu. Sua nora órfã voltou para os seus. E Ruth entrou dentro dessa palavra que eu li aqui para vocês. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de te seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Agora presta atenção. O teu Deus é o meu Deus. Uma moabita, vendo a situação da sua nora. Não, eu não vou seguir a minha nora. Uma que eu já não tenho mais nada com ela. Não tenho vínculo mais com ela. O meu marido faleceu, não tenho vínculo com Noemi. Eu sou de Moabe, sou moabita. Eu vou para um lugar onde não conheço ninguém. Servir um Deus que não conheço. Porque se ela olhasse a situação da família deles, de Elimeleque, a situação de Noemi, não, que Deus é esse? Que Deus é esse? Olha a situação. Não, não vou servir a esse Deus. Mas ao meu ver, com o tempo que ela foi ali passando, ela foi acreditando, ela foi prestando atenção, que eu acho que ela se ouvia dizer desse Deus. E ela começou a crer. Nós não cremos por aquilo que nós vemos. Ela não creu naquilo que ela viu, na situação, nas circunstâncias. Ela creu num Deus que ela sabia que poderia fazer infinitamente mais. Porque ali, aonde ela estava, aquele povo era um povo idólatra, pagão. Eles criam em deuses alheios. A idolatria era grande, a imoralidade era grande. Mas ela queria algo mais. Ruth, ela viu algo mais em toda essa situação. Só que Noemi não conseguiu ver que ali havia uma providência divina. Ruth era providência divina na vida de Noemi. Ruth era aquela nora que não tinha vínculo mais com ela, que não tinha mais o que fazer ali com Noemi, mas começou a ser a providência divina para a vida de Noemi, porque ela começou já dizendo: não me inste para que te abandone. Ela não abandonou a sua sogra. Ela se tornou como uma filha para Noemi. Aonde você for, eu vou. O que tu fazeres, eu faço. E ali, Deus começou a agir na vida de Noemi de uma forma diferente. Onde Elimeleque não confiou em seu Deus, na providência divina, e foi sem a direção do pai. E aconteceu essas circunstâncias todas, porque às vezes Deus permite isso. E Noemi, ela achava que Deus tinha abandonado. Porque aqui no versículo ela diz assim, quando ela volta: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamarei Noemi, o Senhor testifica contra mim. Mas Deus não estava contra Noemi. Ela estava tão amargurada, ela estava tão angustiada com a situação, que ela começou a culpar Deus pela situação que ela estava vivendo. Porque quando tudo dá errado nas nossas vidas, é que nós começamos a falar: mas espera aí, foi por causa desse, foi por causa daquele, foi por causa daquele outro. Nós não vemos muitas vezes que se nós fazermos algo sem a direção de Deus,
Uma escolha errada, nós pagamos o preço, e muitas vezes passamos por situação que Deus permite, para que nós entendamos que nós saímos do plano de Deus, da vontade de Deus, do centro daquele que Ele queria para as nossas vidas. E foi o que eles fizeram, foi o que essa família fez. Eles poderiam ter ficado ali, e ter crido que o Senhor ia abençoar, mas começou a ser a providência de Deus ali. Aí Ruth, apesar de ser do povo idólatra, ela se posicionou, ela foi convicta daquilo que ela queria, ela tomou uma posição, ela se colocou no lugar de filha para cuidar da sua sogra, ela abdicou da sua vida livre, né? Porque em si, a sogra seria um peso, seria um jugo. Ela ia para um lugar que ela não conhecia, ela não saberia a situação que estaria ali, o que ela faria ali numa cidade estranha, num lugar estranho, e com a sua sogra. Ela teria que sustentá-la, porque a sogra já tinha idade, já não conseguiria mais. E ali foi que Deus foi usando a vida de Ruth. Só que Ruth, ela era determinada, ela era de ação, ela creu num Deus que ela não conhecia. São posições que nós como cristãos temos que ter, porque não adianta eu orar se eu não ter uma ação, não adianta eu falar se eu não creio. Porque eu posso virar e falar assim: olha, Kátia, confia, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar, vai te proteger. E na primeira situação que eu me ver, eu fujo daquele lugar. E a Kátia fala: nossa, mas a Silvia falou e não creu. Mas Ruth não viu desta forma, porque pensa: que situação é essa? Eles vieram para cá, morreu meu sogro, morreu meu marido, morreu meu cunhado, a minha sogra ficou sozinha e eu ainda vou com ela? Não, mas ela não fez isso. Ela se tornou amiga, ela se tornou filha, ela se tornou a providência de Deus. Uma moabita crê num Deus diferente. Ali ela foi com a sua sogra, e quando elas chegaram ali, que elas vieram ali, Noemi falou tudo aquilo. O povo a recebeu com alegria, porque o povo fez assim. Porém, assim pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu, por causa delas que tinham se retornado, e falaram: não é esta Noemi? Só que a amargura de Noemi era tanto, que ela não quis mais chamar Noemi, ela quis se chamar Mara, amarga, sofrida, dolorida. Mesmo assim, ainda ela não estava enxergando a providência de Deus. Ela não enxergou que Deus colocou ali Ruth ao lado dela para ajudá-la. Ela não via. A amargura era tanto que a visão dela espiritual estava cega. Ela não estava vendo algo mais, algo além daquilo que Deus nos mostra. Porque quando nós saímos do plano de Deus, nós ficamos cegos espiritualmente. E ela não conseguia enxergar a providência de Deus. Ela não conseguia enxergar que Deus colocou alguém para andar ao lado dela, para ajudá-la, de tão amarga que estava. Mas Noemi era uma mulher de ação. E logo que ela chegou em Belém, ela foi trabalhar para o sustento da sogra dela. Ela foi uma mulher de ação. Ela já chegou ali e ela foi trabalhar para sustentar a sogra dela. Mas como é que eu vou trabalhar num lugar onde eu não conheço? Como é que eu vou chegar e vou fazer algo? Eu sei que eu tenho que sustentar a minha sogra. Eu preciso ajudar. Só que além de ser uma mulher de ação, além de Ruth ser uma mulher de ação, ela era uma pessoa que ouvia.
apesar da cegueira de Noemi, ela aconselhava a Ruth a fazer algo. E Ruth obedecia e ouvia sua sogra. E ali, a sogra dela, ali em Ruth 2:22, ela diz assim: e disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, que saia com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Mas também, ali em Ruth 3:4, diz assim: e há de ser que quando ele se deitar, que aí nós veremos mais para sempre a história, e ela vai obedecer. Ruth vai obedecer a sua sogra. Ela vai ouvir e ela vai obedecer. E ela não escolhe lugar para trabalhar. Ela vai lá catar do resto da colheita. Porque quando Deus tocou no coração de Noemi para voltar, olha o tempo que Noemi voltou. Ela voltou no princípio da colheita das cevadas, que já era providência de Deus. No tempo de abastança, no tempo de abundância em Belém. Ali eles faziam a colheita. E conforme eles colhiam, o que catava ficava ali no campo. E Ruth, ela foi catar o resto que tinha ali. Ela foi se humilhar ali. Ela foi catar os restos para sustentar a ela e a sua sogra. Que muitas vezes nós pensamos de outra forma: mas eu vou me humilhar? Eu vou me rebaixar? Ah, não, eu não vou fazer isso. Muitas vezes o nosso eu, o nosso ego, né, não nos deixa. Ah, mas eu não vou trabalhar naquela porta porque vai diminuir o meu salário. Mas através da porta pequena, Deus pode abrir uma muito maior e pode te honrar naquele lugar. Ela não viu isso. Ela foi lá catar dos restos que sobravam ali e levar para a sua sogra. E ali, ela obedecia os conselhos da sogra e via. Um dia, ela trabalhando, e as pessoas da cidade, ali em 3:11, diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amados, Ruth, a cidade, o povo que estava ali em volta, começou a ver que aquela que chegou ali, uma moabita, se tornou uma mulher virtuosa, uma mulher de ação, uma mulher humilde, uma mulher amiga, que se tornou ali uma ajudadora, uma provedora para sua sogra. Olha que bênção, olha que providência divina, olha como Deus faz, como Deus age. E ela tinha um grande amor pela sua sogra, porque a palavra diz aqui em Ruth que ela tinha um amor pela sua sogra. E ela começou a fazer isso. E com o tempo, ali na cidade, tinha um remidor, onde Ruth foi colher, aonde Ruth foi pegar ali as espigas de milho, era um lugar onde um remidor daquela cidade de Boaz, que fazia parte da linhagem, fazia parte ali, que era o remidor de Elimeleque, que poderia ser o remidor de Noemi ali. E ela foi colher ali. Ela foi colher ali naquele lugar. E ele achou graça em Ruth. Boaz, ele achou graça em Ruth. E foi ele que falou ali que ela era uma mulher, em 3:11, que ela era uma mulher, que diz assim o título:
Boaz reconhece seu dever de casar com Ruth, porque ele era o remidor ali. Aonde ela foi colher ali, era de um remidor que poderia mudar a situação. E ele achou graça na vida de Ruth. E ele foi ser o remidor. Ele viu que Ruth era diferente. Ele viu que tudo que Ruth estava fazendo ali, ela estava fazendo com amor. Ela estava fazendo com cuidado. Que ela creu num Deus diferente. Que ela cuidava. Porque se ele não tinha visto essa situação, se ele não visse que todos começaram a admirar ela, que todos vissem que ela era diferente, ele poderia mudar a história. Porque tinha alguém, aleluias, ali à frente, que diz assim, no capítulo 2 assim: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, que era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Ela obedeceu. Ela tomou uma posição, ela tomou uma ação e foi. Foi, pois chegou e apanhava as espigas no campo, após os segadores. E caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-se eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Amados, no decorrer da história nós vemos que Boaz acaba se interessando por Ruth, que ele acaba se casando com Ruth. Mas o que eu quero falar aqui é que como pode uma moabita crer num Deus? Olha a fé dessa moça, olha a diferença dessa moça. Porque muitas vezes nós vemos algumas situações, algumas circunstâncias que nos faz murmurar. Noemi começou a murmurar, Noemi começou a descrer, Noemi começou a colocar a culpa no Senhor. Mas Ruth, ela não fazia isso, ela obedecia, ela ficava calada, ela agia, ela creu num Deus que podia fazer, ela confiou. A nossa confiança tem que estar depositada no Senhor, a nossa confiança não tem que estar depositada em homem. Ela não foi para lá, e com a situação de falar assim: eu vou para lá, eu vou ter outra vida diferente. Não, ela foi para lá, é como se nós saíssemos daqui. Quando vi essa situação de Ruth, dá para se lembrar de Abraão. Saia da tua terra para um lugar que você não conhece, É como se Deus falasse: olha, você vai sair daqui, você vai para lá. E de repente você fala: mas e agora? O que eu vou fazer lá? Ela confiou. E muitas vezes nós não temos essa confiança. Muitas vezes, se nós ficamos doentes, nós já começamos a murmurar. Se eu começar a ver um problema, nós começamos a colocar dúvida. A nossa incredulidade, a nossa fé vai titubeando. Muitas coisas vai se colocando como empecilho, vão se colocando como barreiras, e nós não conseguimos chegar na ação. Porque parece que Satanás vai minando as nossas ações, vai minando as nossas orações, vai minando
tornando tudo aquilo que nós estamos focados, e nós já não conseguimos mais ver a direção, nós já não conseguimos mais ver aquilo que Deus tem para fazer para nós. Nós não conseguimos ver a providência de Deus, porque Deus, Ele usou quem Ele quis, da forma que Ele quis, e de maneira que Ele quis, para ser a providência na vida de Noemi. Ele poderia ter levado Noemi de volta, Ele poderia usar ali o povo da cidade, não. Aquele povo admirava Ruth, porque ela era uma moabita, porque ela tinha abundância na sua terra, ela tinha tudo o que ela queria ali na sua terra, mas deixou tudo aquilo por amor. Por amor. E é quando nós vemos para a casa do Senhor, porque quando nós vemos para a casa do Senhor, Ele não pergunta como você veio, e nem que circunstâncias você chegou, nem de que forma você está. Por amor Ele te traz a presença dEle. Ele faz uma aliança contigo, uma aliança de um preço alto, um preço de sangue. Ele não olhou as suas circunstâncias, Ele não olhou se você era bonito, se você era feio, se você era rico, se você era pobre. Simplesmente Ele te amou e te trouxe para a presença dEle. Aleluias. E essa foi a providência. Ruth, ela foi a providência divina na vida de Noemi. Ali mais para frente, diz assim, aleluias, no capítulo 4, 15 diz assim, eu já vou terminar, que já está até passando tempo. Diz assim, nós vemos que Ruth, ela acaba se casando com Boaz. Ruth obedece aquilo que a sua sogra manda, e diz assim, e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrirás os pés e te deitarás, e ele te farás saber o que deves fazer. E tudo quanto a sua sogra disse, ela fez. E aí Boaz acaba se casando com Ruth, né? Vocês conhecem a história, mas olha o que diz assim, no versículo 4, do 13 ao 15, diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice. Estava se falando do neto. Amados, estava se falando do neto. E ele te será por restaurador da alma, daquela angústia, daquela amargura. Aquela criança ia trazer alegria, ia trazer gozo, iria trazer prazer para viver. Aonde entrou a amargura, a angústia de morte, né? Aquela mara amarga ia voltar a ser Noemi. Ia voltar a ser Noemi, né? Através do nascimento do seu filho. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Olha a posição que Ruth entrou, como filha. Ela se tornou uma mulher virtuosa. Ela foi vista como a mulher virtuosa. Ela foi vista como uma nora melhor de que 7 filhos. Olha a honra. Uma moabita que passou a entrar na Assembleia dos Santos, que passou a ser da descendência ali da geração de Jesus. Olha o privilégio de você crer, o privilégio de você confiar, o privilégio de você não olhar as circunstâncias. Aleluia! O privilégio de você poder louvar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se a escassez
eles vierem, Ele é Deus. Se Ele permitir, como diz a Maria, o sonho, Ele é Deus. Eu não amo pelo que Ele faz, eu amo pelo que Ele é. Amados, ela não tinha necessidade de assumir a sua sogra. Ela não tinha necessidade de ir para uma terra desconhecida, de servir a um Deus que ela não conhecia, mas por amor e por fé. E por fé, porque ela creu, senão ela não iria. Esse é o Deus a qual nós servimos. É isso que eu quero deixar nesta tarde para vocês. Sabe, Ruth, ela foi uma providência. Eu não sei de que forma você entrou neste lugar nesta tarde, mas uma coisa eu orei ontem, ó Senhor, e hoje eu falei: Senhor, eu não sei quem vai estar ali. Senhor, eu não sei de que forma as vidas entrarão na tua casa nesta tarde, mas de uma coisa eu sei, que o meu Deus conhece a cada um que vai estar ali naqueles bancos nesta tarde, e a necessidade que cada um vai para atravessar aquelas portas. Senhor, seja a providência divina nesta tarde na vida daqueles que ali estão. Que nós possamos ser convictos que o Deus que nós servimos, Ele pode, Ele faz muito mais. Ali, grande Deus, aleluia, já estou terminando. Ali, em Salmo 55, 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. E ali em Isaías 58, o 8 e o 11 diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aleluias. Ele vai ser o teu médico, Ele vai ser a tua justiça, Ele vai ser o teu advogado, Ele vai te guardar, Ele vai ser teu amigo, Ele vai ser o teu companheiro. Aleluias. Ele vai estar contigo em todo o tempo. Aleluias. Assim como Ele usou Ruth na vida de Noemi, Ele pode usar quem Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, e no tempo que Ele quer, para te dar a tua vitória. É isso que eu quero deixar nesta tarde, aleluias, com a igreja. Confia, creia, lança o teu cuidado ao Senhor, lança diante dEle, que Ele fará pela sua vida. Amém? Eu quero agradecer pela oportunidade, aleluias, glória a Deus.